UOL São Paulo. Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos. A gente está aqui para mais um episódio do podcast UOL São Paulo, que você ouve aqui todas as terças-feiras no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje, mais uma vez, a gente está aqui com o nosso setorista de São Paulo, Thiago Fernandes. Fala, Thiagão. Fala, Pedrão. Mais uma vez um prazer participar aqui ao seu lado e ao lado de duas referências hoje do jornalismo, né, cara? Fico muito feliz de poder aprender um pouquinho nessa conversa que nós vamos ter hoje. E a gente está aqui também com o nosso colunista, o Danilo Lavieri. Fala, Danilo. Fala, Pedrão. Fala, Thiago. Um prazer participar justamente hoje aí, para quem não sabe, aniversário do Thiago. Então a gente está faz parte da comemoração dele aí. Feliz aniversário, Thiago, e vamos discutir um São Paulo um pouquinho como forma do seu aniversário. É isso aí, parabéns, Thiagão, também. Fica aqui nos votos de saúde e felicidade aí nesse seu aniversário. Muito obrigado, meus amigos. 30. Bom, vamos começar falando, né? A gente está nessa situação aí que não dá nem mais para dizer com certeza quando vai ter Campeonato Paulista, se vai ter jogo, se não vai. E enquanto isso, os times vão se preparando. O São Paulo é o time daqui da capital dos grandes que mais investiu em reforços, e muitos são negócios da China, né? Esses jogadores que vieram da China, o Miranda, o Éder, teve o William que veio do México, são jogadores mais veteranos, né? Que já passaram aí a barreira dos 34 anos, que para jogador de futebol a gente sabe que é uma idade um pouco mais avançada. Eu queria começar perguntando para o Thiago, a China paga bem os jogadores, o México paga bem em dólar também. Não é um custo alto para o São Paulo a chegada desses veteranos? É uma coisa que vale a pena? Olha, tanto é um custo alto que a própria diretoria nos informou que o aumento nesse início de temporada da folha é de 4%. Ou seja, é 4% além do que o São Paulo estava planejando ele gastar. E aí é um valor já considerável, porque se a gente pegar ali, mesmo que seja um pouquinho, mas 4% de 15, 20 milhões é muita grana. O que o São Paulo gastava até o fim da temporada passada era 15 milhões, segundo a própria diretoria também, em folha salarial, e aí esse aumento de 4% é um aumento considerável, dá ali quase 1 milhão por mês. E, sinceramente, Pedro, Danilo, eu acho que são gastos muito elevados com atletas que são, na verdade, apostas, de fato. O Miranda é um jogador de 36 anos. O Éder é um jogador de 34 anos. O William é um jogador de 34 anos e desconhecido no Brasil. Então, são apostas, de fato. A gente não sabe como é que eles chegam da China. Tem uma matéria assinada pelo próprio Danilo há alguns anos no UOL, em que ele conta como esses jogadores vêm do futebol chinês para o futebol brasileiro, e nem todos vêm de uma forma tão boa, digamos assim. O Hernanes, Jusilei, que defenderam o São Paulo, são jogadores que vieram da China e não vieram tão bem. Tem o Tardelli, que foi para o Grêmio e também não conseguiu render, e aí nessa segunda temporada ele ficou mais lesionado no Atlético Mineiro do que jogou, por exemplo. Eu estava conversando com alguns amigos sobre isso e, de fato, é uma aposta muito arriscada, que são jogadores que vão ter salários elevados também. Até em matéria na semana passada a gente contou um pouquinho sobre isso. Por exemplo, pega o Miranda e o Éder, dois jogadores que juntos vão custar R$ 1.200.000, R$ 1.250.000. É muito dinheiro e a gente sabe que ambos são tratados como apostas, por mais que eles tenham uma carreira consolidada no exterior. Mas são apostas por causa da idade, são apostas porque vem de um futebol que não exigia tanto fisicamente. Então, assim, é um pouco arriscado, pelo menos na minha concepção, o que o São Paulo tem feito nesse mercado da bola. E a gente tem tido, né, jogadores que vêm da China, vários que por algum motivo, e você até citou a matéria do Danilo, eu vou até perguntar um pouco sobre isso para ele, não conseguem render, né? Eles não têm mais a mesma condição física, às vezes mesmo a condição técnica. O que acontece, Danilo, se você puder relembrar um pouco a matéria que você fez? Teve o caso do Ramírez no Palmeiras. É um risco muito grande, né, desses jogadores virem por um salário alto
e não serem mais os mesmos jogadores que a gente lembra aqui no Brasil. Dessa lista que o Thiago falou, ainda tem o Ramires, como você falou, tem o próprio Goulart também, que no Palmeiras teve problemas físicos. Normalmente, jogadores que voltam de lá, isso que eu fiz essa matéria em 2019, o cenário é bem parecido até hoje. Os jogadores que voltam de lá, eles têm problemas para se adaptar no aspecto físico, porque os treinos de lá, a carga de treino é muito menor do que a carga de treino daqui do Brasil. O calendário de lá é muito mais espaçado, e isso aí, no caso, é um ponto positivo, né? Mas que vira uma dificuldade para eles se adaptarem aqui no Brasil. Então, é um histórico assim, se a gente for lembrar, os jogadores que voltaram da China, que conseguiram manter minimamente um nível alto, dos que estão aqui no Brasil hoje, eu apontaria o Gil. Aí o pessoal falou, o Marinho também, mas o Marinho ele ficou no Grêmio uma temporada, quase 2 ali, encostadíssimo no Grêmio, e só depois, quando ele voltou para o Santos, ele conseguiu recuperar o futebol dele. O Gil, sim, foi bem, e aí tem uma explicação bem clara para isso, porque na época que ele foi para a China, ele queria continuar na seleção brasileira, e assim como o Renato Augusto e o Paulinho, que estavam no radar do Tite na época, eles ficaram lá na China com um tratamento especial, com fisioterapeuta particular, preparador físico particular, porque, é claro, o ritmo de lá é muito abaixo. Para você ter uma noção, nessa matéria de 2019 que eu fiz com o Vanderlei Lima, na época a gente ouviu de fisioterapeuta que o pessoal queria tratar lá na China com acupuntura. E assim, nada contra quem acredita nisso e quem faz esse tipo de tratamento alternativo, mas ele é alternativo, ele não pode ser o principal tratamento para um jogador ter uma lesão de grau 2, 3 muscular que vai ficar ali 2, 3 meses fora. Então a China ainda está se adaptando, na verdade talvez a gente nem veja uma adaptação 100%, porque agora o futebol chinês enfrenta uma crise econômica, todo mundo voltando, né? Mas sim um risco. Eu sei que o pessoal, os São Paulinos, ficaram muito bravos comigo nas redes sociais e tudo mais, mas a verdade é que além deles voltarem da China, o Miranda e o Éder, eles não jogam desde novembro, e o último jogo de 90 minutos do Willian também foi em novembro. Então, são jogadores de 34 e 36 anos, como vocês disseram mais cedo, que voltam da China, que não jogam desde novembro, num time que prometeu reduzir a folha salarial, e aí o torcedor fala, mas é claro, vai dispensar X, Y, Z. Vai dispensar, mas quem numa pandemia vai aceitar pegar o salário integral do Vitor Bueno, por exemplo? É uma situação muito complicada. No plano faz sentido, é um plano que faz sentido, é um plano que está desenhado, mas esse plano só vai virar verdade quando for cumprido 100%. E aí está a promessa do Casares, que eu estou para ver se vai ser verdade. E tem uma segunda questão em relação a isso, que é até uma conversa que eu tive com um dos nossos editores, o Jean Pietro, que era a respeito justamente de, poxa, eu vou demitir um jogador, eu vou me desfazer de um jogador, e aí hoje, pela Lei Pelé, o clube é obrigado a pagar 100% desse contrato. Então, e aí, beleza, suponhamos aqui o Trellis, que é um jogador que está fora dos planos, e aí o Sport tinha interesse nele, só que o Sport congelou as negociações para a contratação do Trellis. E aí o São Paulo, suponhamos que o São Paulo deseja demiti-lo, deseja desfazer o contrato. O São Paulo precisaria pagar 100% do contrato restante. Então, assim, do restante do contrato, aliás, desculpa. Então, se o São Paulo tem que pagar 100% do restante do contrato, esse valor não é uma economia. Pelo contrário, você está justamente pagando o contrato. E ali você tem uma despesa onerando os cofres com outra situação. Então, não é fácil assim. Eu não creio que seja fácil a gente se desfazer ali de um ou outro atleta. A gente tem que ter essa noção e saber que o São Paulo vai passar dificuldades até nisso. O próprio Trellis, o Gonçalo Carneiro, tudo bem, por exemplo, o contrato acaba agora, mas e o Jean? O goleiro Jean? É um goleiro que o Casares disse em entrevista ao Nicola recentemente que é um goleiro que tem mercado. Mas quem procurou o Jean? Até agora ninguém. Então, de fato, é meio complicado o plano. Tudo bem, acho que talvez na cabeça dos caras funcione muito bem esse plano. Mas, de fato, fazendo essa análise um pouco mais macro do plano, ele é bem complicado de ser realizado. É isso, o momento do futebol não indica que vai ser fácil. E aí, isso para todos os clubes, né? Não é só para o São Paulo. Tem vários clubes tentando
renegociar jogadores e enfrentando dificuldades. E vários clubes prometeram diminuir a folha salarial e eles enfrentam dificuldades nesse momento, porque não é todo mundo que quer pagar o salário alto. Então, eu acho que uma atitude mais precavida, digamos assim, seria primeiro, lógico, a justificativa do Belmonte é que é muito difícil você se livrar de todos os jogadores para então começar a reforçar seu elenco. Mas no aspecto financeiro, você não pode dar essa boiada, digamos assim, porque depois o São Paulo vem, contratou todo mundo e agora precisa se livrar, e aí não consegue se livrar. No meio de uma pandemia, que o calendário a gente não sabe como vai ser, ninguém recebendo dinheiro direito, ninguém vai querer se comprometer a pagar 300, 400 reais pro Vitor, 400 mil reais para o Vitor Bueno, entendeu? Então vai ser um problema assim que a diretoria do São Paulo vai enfrentar. É isso aí, a gente vai para o intervalo, rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, galera! Estamos de volta aqui com o podcast UOL São Paulo e a gente estava falando sobre as contratações do São Paulo, que apostou em jogadores um pouco mais veteranos, como o Éder, como o Miranda, como o William, que vieram com salários relativamente altos. E o São Paulo, como todos os outros clubes nessa pandemia, está encontrando um pouco de dificuldade para negociar jogadores que não vão ser aproveitados e abrir espaço financeiro para as novas contratações. E nesse assunto, Tiagão, quais são aí os principais jogadores que o São Paulo quer repassar a outros clubes, né? A gente viu muito nos últimos anos o São Paulo trazendo jogadores, eles têm pouco tempo para dar certo, porque a pressão é muito grande. Quando eles não dão certo, eles acabam sendo emprestados para outros clubes, mas com o São Paulo pagando fatias grandes do salário, né? A gente pode ver isso de novo nessa temporada, e isso pode virar um problema grande para o São Paulo, não pode? É muito provável que a gente veja isso nessa temporada. Um exemplo, inclusive, é o Paulinho Boia. Ele iria para o Vasco, ele que não quis ir para o Vasco, ele iria para o Vasco com o São Paulo pagando um percentual elevado do salário. São Paulo pagaria ali entre 50% e 60% do salário e o Vasco pagaria o restante. Então, por mais que seja um jogador que não tenha um salário tão alto, mas é uma fatia considerável. O São Paulo já está pagando ali 50% pelo menos do salário do jogador. E aí o São Paulo tem alguns outros jogadores, inclusive nessa matéria que eu citei sobre as finanças do clube, eu cito alguns nomes, que são, por exemplo, o Santiago Trellis, o Gonçalo Carneiro acaba o contrato agora, então é um jogador que ficará livre nesse momento. Mas o Jean, o Everton Felipe, o São Paulo tem alguns atletas que ele pretende se desfazer. O Hudson, que está prestes a ser anunciado lá no Fluminense, já tem meio que um acordo prévio para que ele vá para o Fluminense. E aí o São Paulo tinha, no início da temporada, uma ideia de se desfazer de alguns atletas e, segundo as contas do São Paulo, o clube conseguiria economizar mais ou menos ali 25 milhões por ano, o que representaria uma economia bem alta na folha salarial mensal. Dali quase 2 milhões, um pouquinho mais de 2 milhões por mês, se a gente considerar apenas ali 12 meses. Mas existe uma turma muito grande que o São Paulo quer se desfazer. Esses são os principais nesse momento, que tem os principais salários. E como eu disse, se a gente pegar e considerar os salários desses atletas, anualmente o São Paulo gasta ali 11 milhões e pouco, 11 milhões e meio mais ou menos, para mantê-los no elenco. Então já é uma economia considerável, algo próximo também de 1 milhão por mês. O São Paulo tenta se desfazer desses jogadores, mas sabe que nem sempre vai conseguir se desfazer desses atletas pagando, sem ter que pagar alguma fatia do salário deles. Isso aconteceu anteriormente, aconteceu com o próprio Hudson, inclusive, e a diretoria, nesse momento, tenta se desfazer dos jogadores sem ter que pagar os salários, mas eu acredito que vai ser muito difícil para o São Paulo nesse momento, porque tem jogador que recebe uma fábula. O próprio Santiago Trellis custa ao São Paulo 4 milhões e 100 mil reais por ano. Então é um jogador que, para não ser nem a segunda opção do ataque de São Paulo nesse momento, hoje o ataque deve ter ali como as principais opções
o Pablo e o Éder, e o jogador que custam rios de dinheiro ao São Paulo. O São Paulo não pode se dar o luxo mais de ter que pagar, por exemplo, metade disso. Metade disso é um valor muito elevado. A diretoria, então, tenta se livrar, digamos assim, desses atletas sem ter que pagar esses salários. Mas ainda assim vai encontrar dificuldade, porque, como a gente disse anteriormente, o São Paulo não vai encontrar um mercado tão aberto para receber esses jogadores e tão disposto a pagar o que eles recebem hoje no Morumbi. E temos que ver, né, se pelo menos essas contratações desses veteranos, se eles pelo menos conseguem dar aí 2 bons anos para o São Paulo, né? O Thiagão estava dizendo que o William é um jogador pouco conhecido pela torcida, né? Danilo, você chegou a ver o William surgir no Palmeiras, né? Você lembra um pouco das características? Eu lembro que ele surgiu com uma grande promessa e acabou não correspondendo às expectativas. Mas você lembra um pouquinho como ele joga, quais são as qualidades dele, o que ele faz de bom, o que ele pode trazer para o São Paulo? Então logo o São Paulo anunciou, eu lembro, na época eu vi a manchete antes de ler a notícia, né? São Paulo anuncia o William ex-Palmeiras. E eu falei, bom, se fosse o Bigode, eles iam colocar o William Bigode no título, né? Não é o Bigode, ex-Palmeiras. Falei, o que outro William ex-Palmeiras? Eu lembrei desse, né? Que jogou com Wagner Love. Só que na época ele era meio atacante, jogava rápido, era meio atacante e jogava para frente ali pelas pontas. E esses dias eu até estava vendo o Sport TV e o Pedrinho falou que o Pedrinho estava nesse time na época e falou, pô, eu fiquei com medo de perder minha vaga para o William na época, porque o William ele surgiu muito bem realmente. Ele era muito bom jogador, rápido e era da categoria de base ali junto com o Wagner Love e o Edmilson, Diego Souza, enfim, o Palmeiras tinha ali umas 4, 5 revelações, porque o Palmeiras não tinha dinheiro para contratar e jogou a Série B com as revelações. Mas pelo que eu andei vendo da atuação do William, ele mudou bem de posição, né? Ele agora está jogando mais recuado, ele não está jogando tão mais pela ponta. Eu imagino que até pela idade também, ele já não vai ter a mesma velocidade de antes. E para quem não lembra, ele teve problemas no coração, teve que dar uma pausa na carreira antes de voltar. Então é um jogador realmente que eu estou curioso para saber como vai estar o nível dele. Como eu falei agora, o último jogo dele de 90 minutos foi em novembro também, jogando lá no futebol mexicano, ele estava um pouco encostado. Então eu achei uma aposta ousada assim, do São Paulo, sinceramente. Eu não sei exatamente, pelo que eu li, o Crespo gosta muito do futebol dele. Achei também curioso isso do Crespo tá observando esse jogador que, se a gente for lembrar, ele não foi especulado em absolutamente nenhum time aqui do Brasil, né? E quando o jogador vai atingindo essa idade avançada, é normal que os clubes daqui do Brasil comecem a dar uma olhada, ele sempre volta para terminar a carreira por aqui. Então é uma aposta, para mim, uma aposta bem no escuro do São Paulo, que para o perfil de elenco, para o perfil de contratação que o São Paulo precisava fazer, eu achei que fugiu um pouco do que eu faria se estivesse no comando do São Paulo. Eu concordo com você, eu acho que né, se ele tivesse 26, 27 anos, seria uma aposta mais fácil de entender, né? Mas como ele tem 34, ele vai ter pouco tempo para dar certo, tem que chegar, já tem que mostrar, um jogador que não vai evoluir mais, na verdade tende a perder um pouco, né, do auge físico. Para cada mês que passa, a gente com pandemia, né, sem ter jogos, o jogador com dificuldade para pegar ritmo. E o Éder tem a mesma idade que ele, né? Também tem 34 anos, mas aí tem uma questão animadora, que ele na China tem mais gols e assistências do que o Hulk. Eu queria perguntar para o Thiago, o Éder chega em alto nível, como que o São Paulo pensa em usar ele? Não sei se você tiver alguma informação aí de como tanto ele, como o Miranda, como o William estão indo aí nos testes físicos, esses primeiros treinos, porque o torcedor ficou empolgado. Ele fez 32 gols na passagem dele para a China, contra 30 do Hulk, mais ou menos no mesmo número de jogos, né? O torcedor já pensa que, quem se deu bem nessa foi o São Paulo, não o Atlético. Talvez financeiramente, por mais que a gente esteja aqui pensando que as finanças são elevadas, talvez financeiramente, se comparados Hulk e Éder, talvez fosse melhor uma aposta no Éder, até porque o Hulk recebe muito mais do que o Éder, né? Mas enfim, para explicar inicialmente o Miranda, que a gente já está treinando inclusive com o restante do elenco.
O Miranda deve entrar e deve se tornar titular logo no início dessa passagem para jogar como um líbero ali, na posição que vinha sendo ocupada pelo Bruno Alves em alguns jogos. Naquele esquema de 3 defensores que o Crespo costuma utilizar, aquele jogador central deve ser o Miranda, que tem agradado, sim, a diretoria nesse início. Os outros 2 ainda não fizeram todos os testes, o William e o Éder, eles ainda não chegaram para iniciar as atividades com o restante do elenco, mas são aguardados agora, já nessa semana, para começar a fazer os trabalhos com o restante do plantel comandado pelo Crespo. Mas, pelo que me passaram, o Éder vai ser um jogador que vai atuar, de fato, como titular e ao lado do Luciano nesse primeiro momento. A ideia é montar essa dupla de atacantes. O São Paulo aposta muito nesses números, nessa história, tanto de Éder quanto de Miranda, para fazer com que os dois rendam durante a temporada. A ideia da diretoria é que os dois deem um pouco mais de experiência ao elenco, que é considerado jovem pelo departamento de futebol, e que os dois possam ajudar, sendo inclusive titulares realmente durante a temporada. Já o William, eu vejo o William mais como uma possibilidade, uma alternativa para o meio-campo. Eu não imagino que ele chegue para ganhar a posição. Admito que não o vi jogar no México, procurei colher algumas informações com um amigo que é jornalista mexicano, e diz que está bem fisicamente, mas a gente precisa vê-lo mesmo para entender se ele vai conseguir render aqui no Brasil e ter boas atuações. Mas vejo mais como uma opção. Não acho que vai ser utilizado de cara como um titular nesse momento. É um jogador, como você disse, Pedro, eu concordo bem. Tem 1 ano de contrato, pouquíssimo tempo para mostrar um bom futebol e, em tese, no momento descendente da carreira. Não é o momento de ascensão do jogador. Então, acho que muito dificilmente vai nos surpreender aí nessa temporada do William. Espero que queime minha língua, mas imagino que dificilmente vai nos surpreender em 2021. É isso aí, a gente vai demorar um tempinho para ver esses reforços de São Paulo em ação, enquanto acontece essa queda de braço aí nos bastidores entre os clubes, a Federação Paulista, o governo aqui do estado, com essa suspensão do futebol pela pandemia do novo coronavírus. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Esse foi o podcast UOL São Paulo, teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com a participação do Danilo Lavieri e do Thiago Fernandes, a edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. É isso aí, fiquem aqui com a gente, terça que vem a gente está de volta.